Olá, meninos, bom dia. Nós vamos dar continuidade à aula de termoquímica e a parte da termoquímica que nós vamos ver agora é a parte dos gráficos, certo? Gráficos da termoquímica. Meu nome é Gil Veline Vera, sou professora de Química. Vamos lá? Eu vou fazer uma pequena revisão do que vimos até agora para podermos entrarmos no conteúdo de gráficos. Nós vimos que a termoquímica ela possui duas reações. Reações que absorvem calor e reações que liberam calor. As reações que absorvem calor são reações que nós chamamos de endotérmica. E a gente pode escrever essas reações, certo? Você vai escrever da seguinte maneira. Toda reação química tem reagentes e tem produtos. No caso das reações termoquímica, que no caso da reação endotérmica, ela vai receber calor, você vai ter um A, reagente A, mais um reagente B, e para que A e B possam reagir transformando-se em C e D, ele precisa de calor. Qual a quantidade? Uma certa quantidade de calor. Então, numa reação termoquímica, você pode representar de várias formas. Essa é uma delas. Okay? Vai ter os reagentes, e você vai ter os produtos. No caso, se o calor está no lado dos reagentes, reação endotérmica. Vimos outras formas de representar reações endotérmicas em aulas anteriores. Essas reagentes, eles possuem uma certa quantidade de calor, certo? Uma quantidade de calor interno, que a gente viu em aulas anteriores, que se tiver a pressão constante e sem realização de trabalho, você tem esse calor que a gente chama de entalpia, certo? Calor, mesma coisa de entalpia aqui na química. Então, os reagentes, ele tem um certo tipo de calor, que é o calor interno. E a gente chama de calor dos reagentes. No caso aqui, entalpia dos reagentes. E os produtos também vai ter uma certa quantidade de calor. Ou então entalpia, e no caso aqui entalpia dos produtos. Entalpia a gente representa pela letra H maiúsculo. Também vimos isso na aula anterior. Essa entalpia dos reagentes eu também posso falar em entalpia inicial, calor inicial, até porque na reação química os reagentes estão no início, produto no final. Então, calor dos reagentes, entalpia dos reagentes, calor dos reagentes ou calor inicial, entalpia inicial. E a entalpia final, no caso aqui, da entalpia dos produtos. Posso falar tanto com a entalpia dos reagentes ou entalpia inicial, ou entalpia dos produtos ou entalpia final. Vimos também em aulas anteriores que a entalpia inicial numa reação endotérmica é menor do que o calor final. Por quê? Você imagina aí o calor, um certo tipo de calor, uma certa quantidade de calor dos reagentes. Eles vão receber calor. Quando eles recebem calor, quando chega nos produtos, o calor vai estar enorme, certo? É a junção tanto do calor dos reagentes como o calor que ele recebeu no início da reação. O calor dos produtos. O calor dos produtos é o calor recebido mais o calor interno dos reagentes. Por isso que o calor aqui dos produtos vai ser maior e o calor dos reagentes vai ser menor. Então, numa reação endotérmica, o calor inicial ou entalpia inicial é menor que a entalpia final. Vimos também isso nas aulas anteriores. Eu estou fazendo só uma leve revisão para a gente podermos entrar nos gráficos. Vimos também que essa variação de calor, o que seria uma variação? É um final menos um inicial. Toda vez quando tiver o triângulozinho aqui, você vai pegar um final. No caso aqui, calor final, entalpia final, menos entalpia inicial. Quando você faz essa variação de entalpia, pega o final menos inicial, o valor vai dar positivo para a reação endotérmica. Até porque se você pegar um valor maior, subtraído um valor menor, o resultado vai ser maior que zero.
ok? Então, você pode representar a reação endotérmica tanto como essa forma aqui, A mais B mais energia dando um produto, ou então representar a reação química endotérmica de outra forma, A mais B produzindo C mais D, igual a uma variação de calor positivo. Você pode representar das duas maneiras também. E numa reação exotérmica, uma reação que libera calor. Numa reação que libera calor, você vai ter os reagentes, vai ter os produtos, né? Os reagentes, a gente tem, né, entendido que tem um certo tipo de calor, que é o calor dos reagentes, a entalpia dos reagentes. E os produtos também têm uma certa quantidade de calor, calor dos produtos, que a gente chama entalpia dos reagentes de entalpia inicial e entalpia dos produtos de entalpia final. Vimos também que numa reação exotérmica a entalpia inicial é maior que a entalpia final, ao contrário da endotérmica. Aqui na exotérmica a entalpia inicial é maior e a entalpia final é menor. Pense aí comigo. Os reagentes têm um calor, um certo tipo de calor. Quando chega aqui no C, ele vai liberar uma certa quantidade de calor. O calor vai embora. Então, quando o calor vai embora, chega aqui no produto, o calor está menorzinho, porque uma certa quantidade de calor foi liberada. É por isso que numa reação exotérmica, a entalpia inicial é maior que a entalpia final, porque quando chega no final, o calor já tem dispersado parte desse calor. Ok? Se você fizer uma variação de calor, que é o calor final menos um calor inicial, você vai ter um valor negativo, uma variação de calor negativa. Pensem comigo, se você pega um valor menor e subtrai de um valor maior, o resultado vai dar negativo. Então, toda reação química que tem uma variação de entalpia menor que zero vai ser uma reação exotérmica. Vocês podem escrever também de outra maneira. Você pode escrever tanto como aqui de cima, ó, no calor do lado dos produtos, ou pode escrever reação exotérmica, reagente, produto e a variação de calor negativo. Toda vez quando você vê uma variação de calor negativa, está relacionada a uma reação exotérmica. Estou sendo um pouco mais rápida porque já vimos isso em aulas anteriores. Reação endotérmica. A variação, somente retornando aqui, você tem a reação endotérmica, e quando você tem uma reação representada dessa seguinte maneira aqui, no qual estou apontando, se você tiver uma variação de calor positiva, reação endotérmica. Vamos colocar agora no gráfico, certo? Sabendo que a reação endotérmica, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, ou entalpia final, para essa reação química aqui, ó. A mais B dando C mais D. Reação endotérmica, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Ele vai receber energia, quando ele recebe, lá no final vai estar enorme. Então, a entalpia final aqui é maior e a entalpia inicial é menor. Coloque no gráfico. Para você colocar no gráfico, né, no plano cartesiano, você tem duas setinhas, né? Uma ordenada e a outra abscissa, né? No plano cartesiano, lembra lá da matemática? Então a gente vai começar o nosso gráfico da seguinte maneira. Gráfico para a reação endotérmica. Você traça duas setas, uma vertical e uma horizontal. Essa vertical aqui, que é a ordenada, você vai colocar os valores dos calores, a entalpia. E na horizontal você vai colocar o caminho da reação química. No gráfico da reação endotérmica e no gráfico da reação exotérmica, você sempre inicia dessa maneira aqui, ó. A entalpia e caminho da reação química. Coloca dois patamares. E no patamar de baixo você vai colocar os reagentes ou os produtos, dependendo se a reação química é endotérmica ou exotérmica. No caso da endotérmica, os reagentes vai estar embaixo, calor dos reagentes embaixo,
e calor dos produtos em cima. Vocês sabem que lá no plano cartesiano, a origem aqui, eu vou colocar aqui o valor zero, certo? Valor zero. Então, na ordenada, os valores crescem de baixo para cima. De baixo para cima. Então, quando você coloca o calor dos reagentes no primeiro patamar, no gráfico de uma reação endotérmica, você está dizendo que o calor dos reagentes é menor que o calor dos produtos, numa reação endotérmica, ok? Você coloca os reagentes embaixo e os produtos em cima, nesse caso aqui, para essa reação genérica, A mais B dando C mais D. Nessa reação, os reagentes é A mais B. E os produtos é C mais D. Como os reagentes, o calor dos reagentes é menor que o calor dos produtos, você coloca os reagentes embaixo. Para esses reagentes chegar nos produtos, ele vai ter que absorver energia. Absorver energia. Quanto de energia? Esse valor aqui, do entalpia dos reagentes até a entalpia dos produtos. Se aqui tivesse 5 e aqui tivesse 10, quanto de calor que ele ia absorver? 5 kJ. Ok? Ele vai receber isso aqui de calor no gráfico. Absorve calor, a variação de entalpia, ó, absorve calor. Qual a quantidade? Da quantidade inicial até a quantidade final. Então, eu tenho aqui o gráfico completo da reação endotérmica. É fácil? Fácil, né? Vamos agora para a reação exotérmica. Gráfico da reação exotérmica. Vou colocar aqui a reação exotérmica genérica, certo? A mais B dando C mais D e a variação de entalpia negativa. E a C que ele está liberando calor. Liberando calor. Você sabe que numa reação exotérmica, a entalpia inicial é maior que a entalpia final. O calor dos reagentes é maior que o calor dos produtos. Quero que você coloque num gráfico, represente essa reação química, essa reação exotérmica no gráfico. Como é que você vai fazer? Você vai traçar duas setinhas, certo? No plano cartesiano você tem a ordenada e a abscissa, ordenada na vertical e a abscissa na horizontal. Na vertical você coloca os valores da entalpia e na horizontal você coloca o nomezinho caminho da reação química. Como é que se desenvolve a reação química ao longo do tempo. Você coloca dois patamares e quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo vai depender da reação química. Nesse caso aqui a reação é exotérmica. O calor dos reagentes é maior que o calor dos produtos. Se ele é maior, o reagente vai ficar em cima. E os produtos vai ficar embaixo. Entendeu aí? A manha dos gráficos da termoquímica. Quando for exotérmica, como você sabe que o calor inicial é maior que o calor final, os reagentes vai ficar em cima. Esses são os reagentes. E os produtos vai ficar embaixo. E para essa reação acontecer, esse reagente que tem essa quantidade de calor, um calor X qualquer, vai ter que liberar calor. Liberar calor. Se ele tinha 10 kJ, é só um exemplo, certo? Valores maiores estão em cima e valores menores estão embaixo. Se ele tem 10, vem aqui, 10 kJ de calor. E aqui ele ficou com 5 kJ de calor, quanto que ele liberou? 5 kJ, ok? Você faz a diferença. Final menos inicial sempre. Sabendo que isso daqui é uma forma geral, certo? Então você aqui já aprendeu como se faz o gráfico da reação endotérmica e como se faz da reação exotérmica. Só tem esses dois gráficos? Sim, até porque só tem duas reações termoquímicas.
Ok, nesse caso aqui a variação de calor, que a variação é um final menos um inicial. Libera calor, vai dar negativo. Temos aqui outro exemplo, certo? Nesse caso aqui é um exemplo de uma reação endotérmica, você tem um A mais B. Aqui ele já colocou o valor do calor dos reagentes, é 500 joules. Ele vai receber uma certa quantidade de calor. Quando ele recebe, os produtos vai ficar com quanto de calor? A soma do calor dos reagentes, mais o calor que o reagente ganhou para a reação acontecer, e no final o calor vai ser maior. Numa reação endotérmica, o calor dos reagentes é menor que o calor dos produtos. Nesse caso aqui, ele já colocou aqui na fórmula para obter a variação de calor. Final menos inicial. Final é 800, inicial é 500. E a variação de calor vai ser 800 menos 500, 300. Né? Se a variação de calor dá positivo, a reação é endotérmica. Coloque no gráfico. Colocando no gráfico, ele já fez um pouquinho mais diferente aqui, não é? Ó. Colocou, porém, a mesma coisa, sendo uma reação endotérmica, os reagentes estão embaixo e os produtos vai estar em cima. E aqui ele colocou, em vez de caminho da reação, você pode também colocar desenvolvimento da reação. Ok? Mas aqui, ó, nesse gráfico está um pouquinho diferente. Você já vê que é a mesma coisa, ó, dois patamares. Vai dos reagentes até os produto, vai ter que absorver energia para chegar nos produtos. Ele tinha um calor, os reagentes, que era de quanto? 500, né? Você pode até escrever aqui, ó, 500. Acabou a tinta? Não. Acabou a tinta. 500 de calor, perdão, 500 de calor, reagente dos produtos aqui, ele tem 800. Você coloca aqui 800 e aqui 500. E essa variação aqui você vai colocar 300. Ele recebeu 300, tinha 500, recebeu 300 e chegou a 800 no produto. Ok? Gráfico da reação endotérmica também. Um exemplo da reação exotérmica. Você tem os reagentes, ele já colocou o calor dos reagentes, ó, 1000 joules. E você tem os produtos, e ele também já colocou o calor dos produtos. Calor dos reagentes 1000, calor dos reagentes 1000, calor dos produtos 200. E ele perdeu 800 de energia. Ele tinha 1000, perdeu 800 porque é uma reação exotérmica e dos produtos ficou 200 somente. Numa reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Se você fizer a variação de entalpia, pegar o final, produtos 200, menos o inicial, reagente 1000, ó, 200 menos 1000, um valor menor tirando de um valor maior, o valor da variação de entalpia vai dar negativo. Negativo. Se a variação de entalpia dá negativo, reação exotérmica. Coloque no gráfico. Colocando no gráfico, você vai colocar ordenada, abscissa, né? Reta vertical, reta horizontal. Vai colocar dois patamares. Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo vai depender da reação termoquímica. No caso aqui, a reação é exotérmica. O calor dos reagentes é maior, então ele vai ficar em cima. O calor dos produtos é menor, ele vai ficar em baixo. Reagente em cima, produto em baixo. Reagente tem quanto de energia? 1000 joules. Produto tem quanto de energia? 200. E ele vai perder 800 de energia. Ele tinha 1000, perde 800
e no final só vai ficar com, perde 800 e no final vai ficar somente com 200. Reação exotérmica. Facinho até aí? Creio que sim, não é? Mas vamos praticar, né? Aqui não, vamos praticar fazendo o gráfico para essa reação química aqui, ó. Essa reação química aqui, no lugar da interrogação, coloque um delta. Variação de entalpia positivo. Variação da entalpia positivo, reação endotérmica. Você tem os reagentes, vai ter os produtos e para essa reação acontecer vai ter que absorver isso de energia. Desenhe um gráfico para essa reação endotérmica. Você vai colocar duas setinhas, não é isso? Vai colocar dois patamares. Quem vai ficar embaixo, quem vai ficar em cima, vai depender da reação química. Numa reação química endotérmica, no caso, os reagentes, o valor dos reagentes, o calor dos reagentes é menor que o calor dos produtos. Ele vai receber calor. Quem são os reagentes nessa reação química? 1 mol de H2 gasoso mais 1 mol de I2 gasoso. Esses são os reagentes. Eles vão ficar embaixo porque a reação é endotérmica. E quem vai ficar em cima? Os produtos, que no caso aqui 2 mol de HI gasoso. Reagente embaixo, produto em cima. Vai receber tudo isso aqui de calor. Tudo isso que ele já colocou o valor. Recebeu 25,96 kJ. Reação endotérmica. Gráfico para essa reação exotérmica. Dê uma pausa aí no vídeo e escreva aí o gráfico para essa reação exotérmica. Por enquanto que eu vou meio que descansar aqui a garganta. Deu uma pausa, fez. Como é que ficou o gráfico? Ficou assim? Variação, ou melhor, duas setinhas, uma vertical, uma horizontal, dois patamares. Quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo? Reagente ou produto? Vai depender da reação química. Se ela for exotérmica, o calor dos reagentes é maior que o calor dos produtos. Se o calor dos reagentes é maior, o reagente vai ficar em cima. Quem são os reagentes? N2 gasoso mais 3H2 gasoso. Para essa reação química, ok? Reagente em cima. Aí você coloca aqui, ó, calor dos reagentes. E os produtos vai ficar embaixo. Quem são os produtos? 2 mols de NH3 no estado gasoso. Vai ficar em baixo. Entalpia dos produtos, entalpia final, embaixo. E a setinha vai sempre dos reagentes até os produtos. De cima para baixo. Quer dizer o quê? Que os reagentes tinham um calor maior, vai ter que liberar calor para poder chegar nos produtos. Quanto de calor? Ele já discriminou aqui, ó. Aqui também você coloca o delta de variação de entalpia. Ok? Essa é o gráfico também de uma reação exotérmica. Vamos lá? Eu quero que vocês, certo? Vamos praticar, colocar a mão na massa. E para colocar a mão na massa, devemos lavar as mãos, né? Hoje devemos lavar as mãos quase que constantemente, né? Não hoje, mas sempre deveria ser dessa forma, sempre lavar as mãos para colocar a mão na massa, ok? Não somente na massa, como em outras atividades, ok? Sempre lavando as mãos, mantendo o ambiente limpo para nos prevenirmos de vírus e bactérias. Para colocar a mão na massa, nós vamos ver aqui a primeira questão. Opa! Já coloquei aqui a alternativa, escapou. Mas leia aí. Considere o seguinte gráfico. Ele tem uma vertical, uma horizontal. Ele tem entalpia dos reagentes em cima, entalpia dos produtos embaixo. Esse gráfico aqui lembram algum gráfico, ele colocou a variação de entalpia.
Essa setinha aqui eu diria que ela está errada, viu? Porque a setinha ela tem que vir no sentido de baixo para cima. E aqui o sentido está para os dois lados. Essa reação deve ser de equilíbrio químico, onde os reagentes se transformam em produtos, os produtos se transformam em reagentes. Mas, se no caso de uma reação, no geral, os reagentes estão em cima e os produtos embaixo, quer dizer que os reagentes têm um valor maior e os produtos têm um valor menor. E ele diz, considere esse gráfico e, de acordo com o gráfico, indica a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. A variação de entalpia, que é essa variação dos reagentes, ou dos reagentes até os produtos, a variação de entalpia é, pontinho, complete com a das alternativas. A alternativa diz que essa variação de entalpia é positiva, item A. Positiva, negativa, negativa ou negativo. A reação é, se você sabe o valor da variação de entalpia, se é positivo, se é negativo, você sabe se ela é exotérmica ou endotérmica. E se você sabe se é uma reação endotérmica ou exotérmica, você vai saber que o processo se dá ou liberando ou absorvendo calor. E aí, analisando o gráfico, os reagentes estão em cima, então o valor é maior. Os produtos estão embaixo, o valor é menor. Se os reagentes têm um valor maior e quer chegar no valor menor, ele tem que liberar calor. Liberar. Então, você já sabe que é de uma reação exotérmica. Está entre A, D ou E. Libera calor. Se é de uma reação exotérmica, a variação de calor não pode ser positiva. A variação de calor numa reação exotérmica, ela é negativa. Então, você está entre D e E, ó. Exotérmica, exotérmica, negativo, negativo. Mas se você sabe que é de uma reação exotérmica, é porque ela libera calor e não absorve. Então, item D, né? Item D de doido, né? Todo mundo doido nessa hora. Espero que não, se acalmem, certo? Primeira questão, tranquilo. Vamos para a segunda questão, dado o gráfico. Para a reação genérica representada pela equação A produz B, qual será o valor da variação de entalpia do processo? A, B, C, D. Sim, mas cadê o gráfico? Aqui, ó. Dado esse gráfico é dessa reação química, A produz B, A produz B. Então, se A produz B, o A é reagente e o B é produto. Reagente em cima tem quanto de energia? 200 quilocalorias. E os produtos estão embaixo. Quanto de calor tem os produtos? 100 quilocalorias. O reagente em cima, calor maior. Os produtos embaixo, calor dos produtos menor. E ele pergunta, qual será a variação de entalpia? Qual será a variação de entalpia, variação de calor? Vai ser a entalpia dos produtos, entalpia final, menos a entalpia inicial. No gráfico você já pode pescar, ó. No gráfico, a entalpia dos produtos é 100 e a entalpia dos reagentes, ou entalpia inicial, é 200. A variação de entalpia, só retornando, é um final, produto, menos um inicial, reagente. No gráfico, o produto está embaixo e os reagentes estão em cima. Produto, final, 100,
menos o inicial 200. Fazendo a continha, 100 menos 200, né? Um valor menor, você tira de um valor maior, o valor vai dar negativo. Reação exotérmica, variação de entalpia menor que zero, ó, valor negativo, é de uma reação exotérmica. Qual é a variação de entalpia para essa reação química após você analisar o gráfico? Menos 100. Olhamos item C. C de coração, né? Muito amor envolvido. Vamos aqui para uma outra questão, certo? Considere o diagrama de síntese da água em diferentes estados físicos. Você tem aqui a água, ó, a formação da água, H2 gasoso, mais 1,5 mol de O2 gasoso. E ele passa para os 3 estados físicos. Certo? Só que ele não colocou o estado físico aqui. E ele pergunta quais os estados físicos estão representados por 1, 2, 3. Quais o estado físico da matéria? Gasoso, líquido ou sólido? Que é essa água aqui, ó. Essa água do item 2 e essa água aqui de 3. Ok? E ele pede para você identificar a variação de entalpia da solidificação da água. É ΔH1, ΔH2 ou ΔH3? Certo? Isso aí, essa questão é com vocês. Ok? E eu imagino que você já tem pensando assim, o que misericórdia? Não, mas eu creio que você tem condição de responder essa pequena questão aqui, certo? Onde ele dá um gráfico, você vê aqui 3 patamares, certo? Você tem aqui os reagentes, e ele quer chegar numa água no estado sólido, líquido ou gasoso. Sólido, líquido gasoso está no 1, sólido, líquido ou gasoso está no 2, sólido, líquido ou gasoso está no 3. Ok? Pense aí, certo? E me digam aí as respostas para o item A e o item B. Espero que vocês consigam fazer. Ok? Beijos, meninos. Tchau e até a próxima aula.